Olá, dando continuidade à série de Juízes, veremos do capítulo 12 ao capítulo 16. O capítulo 12 encerra a história de Jefté, como vimos no vídeo anterior, e menciona também neste capítulo que Jefté teve mais uma batalha. Agora, porém, não contra os inimigos, mas contra os próprios irmãos de outra tribo. Foi uma grande batalha, e Jefté venceu a batalha. Porém, ao redor do rio, quando os fugitivos tentavam fugir, os que restaram da batalha, alguns soldados que estavam ali, quando viam uma pessoa passando, perguntavam: És tu efraimita? Ou seja, da tribo de Efraim, que tinha se vingado, se revoltado contra Jefté? Se ele dizia não, pediam que ele dissesse a palavra Shibolete, que significa espiga. Os efraimitas, por seu sotaque, pronunciavam Sibolete e não Shibolete. E o sotaque deles o denunciava. Então, eles eram capturados e mortos. E somente nessa circunstância de pronunciar uma palavra, foram mortos 42 mil homens que tentaram fugir. E é dito que Jefté julgou Israel por 6 anos e depois morreu. E depois de Jefté vieram outros juízes. Esses juízes não protagonizaram grandes guerras, mas mantiveram a ordem e estabilidade em Israel por algum tempo. E agora no capítulo 13, que marca o início da história de Sansão, um dos juízes mais famosos e complexos de Israel. O capítulo começa dizendo que um homem chamado Manoá, da tribo de Dan, vivia em Zorá. Sua esposa era estéril e não tinha filhos. O anjo do Senhor aparece à mulher e diz: Eis que és estéril e nunca deste à luz, mas conceberás e terás um filho. E dá instruções específicas. Não bebas vinho nem bebida forte, nem comas coisa impura, porque o menino será nazireu de Deus, desde o ventre até o dia da sua morte. O termo nazireu significa consagrado ou separado para Deus. Entre as regras do voto nazireu estavam: não cortar o cabelo, não beber vinho ou qualquer bebida fermentada, não tocar em cadáveres. E o anjo diz: esse menino começará a livrar Israel das mãos dos filisteus, após 40 anos de opressão. Uma dos maiores tempos de opressão que Israel já vivera. A mulher dá à luz a um filho e o chama de Sansão, que significa pequeno sol. E o texto termina dizendo: e o Espírito do Senhor começou a agitá-lo, de quando em quando, de tempo em tempo, para o campo de Dan. E assim começa a história, a preparação do libertador que lutará contra os filisteus. Um homem separado por Deus, mas também marcado por fraquezas humanas. O capítulo 14 marca o início da vida adulta de Sansão e mostra o começo de seus conflitos com os filisteus, ainda que, a princípio, motivados por questões pessoais. É dito que Sansão desce até a cidade dos filisteus e vê uma mulher que lhe agrada. Ele volta e diz a seus pais: vi uma mulher das filhas dos filisteus. Peço que a tomeis para mim por esposa. Seus pais tentam convencê-lo. Não há mulher entre as filhas do teu povo, porque queres casar com uma filisteia, inimiga de Israel. Mas Sansão insiste: toma para mim, porque agrada aos meus olhos. Já em outra parte, em outra ocasião, é dito que Sansão caminhava até essa cidade e um leão ataca Sansão no caminho. Então o Espírito do Senhor se apossou dele e ele rasgou o leão como quem rasga um cabrito, embora não tivesse nada nas mãos. Sansão não contou a seus pais o que havia feito.
E esse é o primeiro sinal do poder sobrenatural que o Espírito de Deus lhe concedia. Alguns dias depois, ao voltar para casa, Sansão passa pelo corpo do leão e vê um enxame de abelhas e mel dentro da carcaça. Ele tira o mel, come e também dá aos pais, sem contar-lhes de onde vier o mel. Isso já mostra o descuido espiritual de Sansão, pois tocar em um cadáver o tornava impuro segundo o voto de Nazireu. É dito também que o pai de Sansão organiza uma festa para que Sansão se case com esta mulher, e os filisteus trazem 30 companheiros para estar com ele na festa. Durante a festa, Sansão propõe um enigma. Do comedor saiu comida, e do forte saiu doçura, e faz um desafio. Se resolverem o enigma, em 7 dias, ele lhes dará 30 lençóis e 30 mudas de roupa. Se não conseguirem, ele é que lhes darão isso. O enigma se referia ao leão e ao mel, mas os filisteus não sabiam desse acontecimento. No 4º dia, os filisteus pressionam a mulher de Sansão. Convence teu marido a nos revelar o enigma, ou queimaremos a ti e a casa de teu pai. Ela chora diante de Sansão durante dias, dizendo: Tu me odeias e não me amas. Deste um enigma ao meu povo e não me revelas. Sansão responde: Nem a meu pai e a minha mãe o revelei, porque o revelaria a ti. Mas ela insiste tanto que no 7º dia ele lhe revela o segredo. Então ela conta aos filisteus. Antes do pôr do sol, os homens filisteus dizem: Que coisa é mais doce do que o mel? E que coisa é mais forte do que o leão? Sansão percebe a traição e responde com ironia. E é dito que o Espírito do Senhor se apossou de Sansão e ele mata 30 homens, não os homens filisteus, mas 30 comerciantes, e toma os seus despojos, suas roupas, e dá como recompensa aqueles 30 filisteus, pela aposta que fizera. E aqui no capítulo 15, após algum tempo, na época da colheita do trigo, Sansão decide visitar sua esposa, levando um cabrito como presente, sinal de reconciliação, já que ela tinha contado aos filisteus qual era o enigma. Mas o pai dela o impede de entrar, dizendo: Pensei que a aborrecias demais, por isso a dei a teu amigo. Ou seja, o pai da moça deu a moça de casamento para o amigo de Sansão. E ele ainda tenta consertar a situação oferecendo a irmã mais nova. Não é mais formosa do que ela? Fica com ela em lugar da outra. Essa atitude ofende Sansão profundamente e acende seu desejo de vingança. E Sansão declara: Desta vez não serei culpado para com os filisteus, quando lhes fizer mal. E o que ele faz? Ele captura 300 raposas, amarra-as em pares pela cauda e prende tochas acesas com fogo entre elas. Depois as solta nas plantações dos filisteus. O resultado: queima os feixes de trigo, queima as vinhas e os olivais. Causa enorme destruição econômica aos filisteus. Foi uma vingança simbólica e devastadora. E os filisteus revidam cruelmente. Eles se perguntam: Quem fez isto? E respondem: Foi Sansão, por causa de sua ex-mulher e de seu ex-sogro. Então, em vingança, os filisteus queimam a mulher e o pai dela, exatamente com fogo, o mesmo elemento usado por Sansão. Uma triste ironia. A mulher que temeu o fogo no capítulo anterior e por isso contou aos filisteus o segredo, o enigma de Sansão, agora está sendo queimada com fogo, mesmo tendo contado o segredo. E ao saber disso, Sansão declara: Já que assim procedeis, juro que me vingarei de vós, e depois irei parar.
Ele então ataca os filisteus com grande ferocidade. O texto diz que os feriu com grande mortandade. Depois se retira para a caverna da rocha de Etã. Os filisteus sobem e acampam em Judá para capturar Sansão. Os homens de Judá, temendo represálias, vão até Sansão e dizem: Não sabes que os filisteus dominam sobre nós? Que é isso que nos fizeste? Sansão responde: Como eles me fizeram, assim lhes fiz. E o seu povo diz: Não iremos te matar, mas precisamos entregá-lo aos filisteus. Então Sansão aceita ser amarrado e levado por eles. 3.000 homens de Judá o amarram com 2 cordas novas e o entregam aos filisteus. Quando os filisteus se aproximam gritando, o Espírito do Senhor se apossou de Sansão, porque os filisteus queriam matá-lo. E as cordas se rompem como linhas queimadas. E Sansão encontra uma queixada fresca de jumento, um crânio de jumento, uma ossada, e com ela ele mata 1.000 homens, como se estivesse segurando uma lança ou uma espada, e mata 1.000 homens. Após a batalha, ele diz: Com a queixada de um jumento, montão sobre montão, com a queixada de um jumento, matei 1.000 homens. Depois da vitória, Sansão sente grande sede e clama ao Senhor: Tu, por mão do teu servo, deste esta grande salvação, e agora morrerei eu de sede? Deus fende uma cavidade na rocha e jorra água. Sansão bebe e recobra o ânimo. E julgou Sansão a Israel nos dias dos filisteus 20 anos. E agora no capítulo 16, é um capítulo que encerra a história de Sansão. É dito que Sansão vai até Gaza, uma cidade filisteia, e passa a noite com uma prostituta. Quando os filisteus descobrem, cercam o local e planejam matá-lo ao amanhecer. Mas, à meia-noite, Sansão se levanta, arranca as portas da cidade com os batentes e ferrolhos, põe tudo sobre os ombros e as carrega até o topo de um monte diante de Hebrom. Um feito de força impressionante e humilhante para os inimigos. Isso mostra que o Espírito de Deus ainda o fortalecia, apesar de sua imprudência e de seus pecados. Depois disso, ele se apaixona por uma mulher chamada Dalila. E os príncipes dos filisteus vão até ela e dizem: Engana-o e descobre em que consiste a sua grande força e com que meio poderíamos dominá-lo, para o amarrarmos e o subjugarmos. E te daremos 1.100 moedas de prata cada um. E Dalila aceita a proposta, motivada por ganância. Depois de muitas tentativas, Sansão finalmente diz a ela a verdade. Ele diz que a navalha nunca passou sobre a minha cabeça, porque sou nazireu de Deus desde o ventre. Se for rapado meu cabelo, a minha força se apartará de mim. Dalila percebe que ele contou a verdade, faz com que ele durma em seu colo e chama um homem para raspar-lhe as 7 tranças. Quando os filisteus o atacam, Sansão pensa que se livrará, como das outras vezes, mas descobre que perdeu a presença de Deus. Eles o prendem, arrancam-lhe os olhos e o levam para Gaza, onde o fazem moinho de escravo. Ele, que antes arrancava portas e matava inimigos, agora está cego, preso e humilhado. Porém é dito que o cabelo da sua cabeça começou a crescer depois de ter sido rapado. E em um momento, em uma ocasião, os príncipes filisteus reúnem-se para oferecer um grande sacrifício ao deus Dagom, dizendo: Nosso Deus nos entregou Sansão, nosso inimigo. Durante a festa, mandam trazer Sansão para divertir a multidão, cego e guiado por um menino. Sansão pede ao menino: Deixa-me tocar as colunas que sustentam o templo, para que eu me apoie nelas.
Então Sansão ora: Senhor Deus, lembra-te de mim, dá-me força só mais esta vez, para que de uma vez me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos. Ele apoia-se nas colunas centrais e clama: morra eu com os filisteus. Empurra com toda a força, o templo desaba, e Sansão morre junto com milhares de filisteus. E como está escrito no verso 30, e foram mais os que matou na sua morte do que os que mataram em sua vida. E foi Sansão sepultado. E aqui concluímos mais um vídeo da série Juízes.